aqui ao meu lado, troca rápida. Tudo bom, Gabriel? Bom dia. Tudo ótimo. Bom dia, Carol, a todos que nos assistem. Mudou muita coisa de ontem para hoje, né, Carol? Pois é. A gente tinha uma conversa ontem que pode ser completamente diferente no programa de hoje. E até contando para você que está sempre aqui com a gente no Novo Dia, depois aqui da edição do dia, a gente tem aquela conversa rápida do pós. Mais tarde a gente conversa de novo, também pensando no dia seguinte. Mas ontem, quando terminamos a edição de segunda-feira, eu conversava com o Gabriel o que a gente podia preparar para vocês. E a gente ia falar exatamente sobre a entrada em vigor das tarifas no México, no Canadá e na China. Só que aí teve o acordo entre Estados Unidos, México e Canadá. Só que aí, como a gente falava mais cedo com a China, a conversa é outra, né? Exato. A taxação ela é menor, inclusive, dos produtos chineses, mas aí não teve até o momento avanços nas negociações entre China e Estados Unidos. Vem tarifação por aí. Ah, com certeza. Vem tarifação dos Estados Unidos, vem tarifação da China. Para Canadá e México já é outra história. Teremos um atraso, um mês de folga para que os países sentem, conversem, debatam e cheguem a um acordo. Talvez o grande objetivo de Donald Trump com essas tarifações. Parece que a estratégia de Trump está, neste momento, começando a dar resultados. Ele queria sentar com Canadá e México para discutir questões como acordos comerciais, aquele acordo que está vigente desde 2020, que foi assinado por Donald Trump e que tem uma revisão programada para o ano que vem, e também questão de controle de fronteiras. Nós descobrimos ontem que México está disposto a sentar, a controlar de forma um pouco mais intensa suas fronteiras, ainda de forma interina, mas teremos negociações entre México e Estados Unidos para talvez chegar a um acordo definitivo para que essas tarifações não aconteçam, ou se acontecerem em uma menor escala. Com o Canadá, a mesma coisa. Justin Trudeau ontem declarou que vai colocar em prática um plano de controle de fronteiras, 1 bilhão e 300 milhões de dólares para controlar a passagem de drogas, em especial o fentanil, do Canadá para os Estados Unidos, um dos grandes objetivos de Donald Trump. Também vai sentar para renegociar questões comerciais. Dá para ver que Trump está usando essas bravatas, essa estratégia belicosa para ter mais cartas em uma mesa de negociação, para efetivamente sentar com esses países e debater como será a relação comercial entre eles e os Estados Unidos a partir de agora. Claro, tem seus custos de uma imagem mais arranhada em relação às grandes economias do mundo, custos em relação a uma piora do Estado entre os seus principais parceiros. Canadá e México são os principais parceiros dos Estados Unidos. A gente coloca a Europa nessa conta, a gente está falando de, teoricamente, 50% da balança comercial dos Estados Unidos. Ele está gerando um mal-estar em relação aos principais aliados, mas, por enquanto, está conseguindo atingir parcialmente seus objetivos. Nós separamos uma arte sobre balança comercial dos Estados Unidos, viu, Carol? O que está acontecendo? Por que Donald Trump quer negociar acordos comerciais? Com o Canadá, ele perde 55 bilhões por ano. 55 bilhões de dólares saem dos Estados Unidos, esse é o saldo. Claro, tem importações e exportações. No final das contas, os Estados Unidos compra mais do que vende. Perde 55 bi por ano para o Canadá, ao menos estes são os dados do ano passado. México, 157 bi. Exporta bastante para o México, mas também compra demais. É um dos principais exportadores para os Estados Unidos. Com a China é pior ainda, 270 bilhões de dólares. Trump está querendo resolver este problema aqui, diminuir este saldo negativo das contas externas. O Brasil sai, pelo menos por enquanto, ileso dessas discussões. Por quê? Porque os Estados Unidos vendem mais para a gente do que eles compram do Brasil. O saldo é positivo em 6 bilhões e 800 milhões de dólares. Então, enquanto eles brigam, talvez possa sobrar algumas oportunidades aqui para Brasil. Falando especificamente sobre essa retaliação da China, vamos a uma segunda arte com a resposta chinesa às tarifas de 10% de Donald Trump. Alguns dos principais produtos que serão tarifados, não serão todos, é uma lista bem limitada de produtos tarifados. Primeiro, petróleo bruto e gás natural. Este petróleo que vem dos Estados Unidos para a China. Então é o que os Estados Unidos mandam para fora. O que eles mandam para a China vai ser tributado em 10%. E Carol, é muito, Gabriel? É uma relação considerável, só que como a gente fala
que os Estados Unidos está buscando mais energia disponível dentro do próprio país, talvez tendo um desestímulo para exportar para a China seja até uma notícia positiva para evitar que o petróleo saia diretamente dos Estados Unidos. O que eles exportam mais não é petróleo para a China, é o carvão. O carvão é mais relevante em questão energética do que o petróleo que sai dos Estados Unidos e vai para a China. A China foi o principal destino nos primeiros 3 trimestres do ano passado, do carvão exportado pelos Estados Unidos. Então, vai direto para a China. Precisa muito, por exemplo, para a indústria siderúrgica, para fazer aço. A China é muito forte, é uma potência siderúrgica mundial, exporta aço para todos os países, aí, pelo menos os principais. Aqui no Brasil tem muito aço chinês. O carvão é fundamental, a energia é fundamental. Então, o carvão vai muito para a China dos Estados Unidos, vai ter uma tarifação também de 15%, como é um dos principais produtos, 15% Ou seja, para a maior o carvão. taxação, né? Isso, é uma taxação maior do que, por exemplo, para o petróleo. Essa mesma taxação de 15% para o gás liquefeito natural. É uma outra commodity energética que é exportada pelos Estados Unidos para a China, vai ser tributada nestes 15%. Maquinário para a agricultura, que sai dos Estados Unidos e vai para a China, tarifa de 10%. Determinados carros e caminhões, aqui a gente está falando de picape e carros de alta octanagem, então aqui determinados caminhões que é 10%. O que a gente tem aqui? Talvez umas tarifas limitadas. É um gesto mais simbólico do que efetivamente para atingir os Estados Unidos e prejudicar o comércio internacional. Claro, com o carvão a gente já viu, um dos principais produtos. Mas é muito mais a China se dizendo disposta a entrar nessa guerra comercial do que efetivamente uma tarifação indiscriminada, como é a dos Estados Unidos, de 10% para a maioria dos produtos chineses. Outras medidas. Colocar alguns grupos numa lista de suspeitas da China, de empresas que não cumprem com as suas regras. Empresas, por exemplo, do setor de moda e do setor de biotecnologia. É uma outra retaliação que aconteceu no dia de ontem. E iniciar um processo antimonopólio contra o Google. O Google está bloqueado na China, não dá para acessar o buscador por lá, você coloca na internet, não consegue acessar o Google. Mas muitas empresas chinesas fazem propaganda no Google fora da China e também utilizam aquele sistema operacional do Android. Então é uma briga aí velha da China. As Big Techs também entraram nestas retaliações. A China anunciou um processo antimonopólio. Então dá para ver que são medidas diferentes das dos Estados Unidos. Neste momento, me aparenta serem muito mais uma posição da China do que uma entrada de vez na guerra comercial e está disposta a negociar.